Boa noite, saudações a todos. Vamos dar início à nossa live sobre vacinas, com um tema tão importante, que é vacinação Covid-19, calendário vacinal, mitos e verdades. Estamos iniciando essa live com relação a falando sobre o nosso novo serviço de imunização do laboratório DNA. Esse serviço ele começou em fevereiro de 2021. A nossa sede funciona no Rio Vermelho. Fazemos vacinação para todas as faixas etárias, bebês, crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes. Atendemos também vacinação para viajantes, saúde ocupacional e vacinação extramuro, fazendo agendamento para domicílios, empresas e condomínios. Temos uma equipe com um médico infectologista que vai estar presente também na nossa live, Dr. Igor Brandão. Ele é referência técnica, né, em vacinação do nosso serviço. Temos 2 enfermeiras, Andréia e Tiala, e 2 técnicas de enfermagem, Laura e Andréia. Nossa equipe é muito boa e estamos lá à disposição para que vocês possam conhecer o nosso serviço, que é bastante especializado, feito com todo cuidado para atender os nossos clientes. Eu esqueci de me apresentar com todo esse imprevisto que foi esse nosso início, mas eu sou Nilda Ivo, eu sou enfermeira, eu sou representante da Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIM, aqui na Bahia, e estou atualmente como consultora técnica do Serviço de Imunizações do DNA. Como eu falei, a nossa primeira live sobre vacinas, que essa será... Esperamos que seja de muitas que vamos ter, falando sobre esse assunto que é de extrema importância. E eu vou convidar a nossa convidada especial, que é a doutora Jaci Andrade, que é médica infectologista. Ela é professora da UFBA, especialista em vacinação, reconhecida não só na Bahia, mas em todo o país. Por isso que é a nossa convidada especial para a nossa primeira live. Também ela é membro da Sociedade de Calendários da Sociedade Brasileira de Imunizações e também do Conselho de Imunizações da Sociedade Brasileira de Infectologia. Também é referência em medicina tropical e saúde também do viajante. Então, eu vou convidar a doutora Jaci e depois o doutor Igor Brandão, no momento das nossas perguntas e respostas, ele vai estar também conosco, participando da live. Convido a todos para participar da live assistindo e também enviando perguntas importantes para que possamos estar discutindo esse assunto que vamos apresentar. Doutora Jaci, por favor. Boa noite a todos. Com grande alegria que eu participo dessa live, né? Agradeço o convite aos organizadores da live, também a doutora Betânia, diretora do Laboratório DNA, e saliento que é um momento assim muito especial esse que a gente está vivendo, e vocês escolheram o tema de vacina muito bom para a gente discutir, porque as vacinas nunca foram tão importantes e nunca foram tão conhecidas e tão faladas, né, nessa época. Então, a proposta que a gente tem aqui, deixa eu tentar ir colocando a apresentação, a nossa proposta é conversar um pouco sobre a vacinação para a Covid e o calendário vacinal de rotina. Então, só um pouquinho, que eu estou aqui só colocando aqui. Pronto. Ok. Dá para ver direitinho aí? Me sinaliza, por favor, Nilda e Igor. Tudo ok? Dá para ver aí? Tá ótimo, tá excelente, dá para enxergar tudo. Pronto, então vamos lá. Então, como eu ia falando, né, o tema de vacinação agora é um tema bastante atual, e a mídia talvez nunca tenha, assim, falado tanto em vacina, o que para mim é uma alegria muito grande, porque eu acho que ao mesmo tempo que a gente divulga e conhece a vacina para a Covid, automaticamente as outras vacinas também vão aparecer. Então, a ideia é que a gente converse inicialmente sobre algumas vacinas para a Covid,
E, para isso, eu trouxe um primeiro slide mostrando, né, a estrutura do vírus, para que a gente possa entender aonde é que essas vacinas atuam, qual é o mecanismo de produção que elas têm, qual é o alvo, né, que elas têm para defesa, para nos defender. Então, o coronavírus, ele tem essas espículas, que é a proteína S, todo mundo escuta, já está bastante conhecida, que é o alvo principal das vacinas, né? Então, a maioria das vacinas, ela tem como alvo atingir a proteína S e a produção, fazer com que nós possamos produzir anticorpos para essa proteína. Além disso, né, existem também outras estruturas do vírus que são importantes. Entre elas, é um vírus de cadeia de RNA único, e esse vírus, que fica na parte central, verdinho, aqui, ele também tem sido objeto de utilização, tem sido utilizado como antígeno, como nós vamos ver nas plataformas diferentes de vacina para coronavírus, né? Então, isso é uma noção muito simples, bastante resumida, dos alvos principais que a gente tem aqui em relação à questão da produção das vacinas. Então, há algum tempo, essas plataformas de vacina, elas já vêm sendo trabalhadas, apesar de serem vacinas mais novas atualmente, mas elas já vêm sendo trabalhadas já há algum tempo, e o que nós temos viável, assim, disponível para a gente aqui, hoje, né, no Brasil, nós temos 2 vacinas, cuja plataforma, uma delas é de vírus inativado, que é esse aqui, que é uma plataforma extremamente clássica, onde você inativa o vírus, como acontece, por exemplo, em outras vacinas que nós já conhecemos, e existem 2 outras vacinas que utilizam o RNA, que são vacinas de próxima geração, são vacinas mais novas, onde esse RNA, ele precisa pegar uma carona para que ele seja apresentado à célula, e essa célula possa, então, começar a metabolizar essa informação e produzir anticorpos. Uma dessas caronas, né, é um vetor viral, que é um adenovírus de chimpanzé, e essa é a vacina da Oxford, da Fiocruz. E a outra vacina, que foi aprovada essa semana no Brasil, as 2 anteriores, como eu falei, a de vírus inativado, que é a Coronavac, do Instituto Butantan, e a vacina de vetor viral não replicante, que é a da Oxford, da Fiocruz, elas são autorizadas para uso emergencial, né? Diferente que quando você tem uma autorização para uso emergencial, essas vacinas, elas são utilizadas nas populações que são prioridade, que se constituem prioridade. E essa semana, a Anvisa já autorizou a outra vacina, que é a vacina de RNA, que tem um registro já oficial, podendo ter uma utilização mais ampla, mas ainda não disponível no Brasil, ainda não comercializada, não entrou ainda no Brasil. Então, as 2 vacinas, como eu falei, a vacina inativada, né, que é produzida em células renais de macaco, o Verocell, tem o hidróxido de alumínio, que também nós já conhecemos, uma aplicação por via intramuscular, conservação tradicional, como a gente tem nas outras vacinas, e um esquema de 2 doses, indicada para pessoas acima de 18 anos. A vacina de vetor viral, não replicante, que é da Oxford, ela tem essas partículas, como eu falei, de adenovírus, do chimpanzé, que é não replicante, que se considera, e são produzidas em células renais embrionárias, e esse vetor, como eu falei, é que dá essa carona para a proteína S ser apresentada à célula, e a partir daí ser processada essa informação. Ambas as vacinas, elas são consideradas vacinas inativadas, né? O que nos deixa bem à vontade, porque já utilizamos vacinas inativadas no calendário vacinal há muitos anos e somos familiarizados, inclusive, com alguns eventos adversos de vacinas inativadas. Então, as 2 vacinas são consideradas inativadas. A vacina de vetor viral não replicante também é por via intramuscular, conservada tradicionalmente em esquema de 2 doses e utilizada a partir de 18 anos. Então, aqui a gente tem algumas especificações, que eu não vou entrar em detalhe, isso aqui existe no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação para a Covid, que temos já uma 4ª publicação, e existe toda a especificação da vacina, do Butantan, também a vacina da AstraZeneca, onde tudo isso pode ser consultado, a questão das doses, o intervalo
enfim, todas essas informações. E esse slide é apenas para mostrar essa questão da carona, né, do adenovírus que a vacina da Oxford utiliza. Então, aqui a gente pode ver o RNA dentro dessa carona, que é o adenovírus, e desta forma, esse RNA, ele chega até a célula, e a partir daí ele libera esse RNA, que vai, então, fazer toda a cadeia de apresentação dele para que a célula possa produzir os anticorpos. Então, é importante a gente salientar que em nenhum momento esse RNA, ele se integra ao DNA da célula, ao material genético, né, de forma nenhuma. Então, diferentemente do que às vezes a gente vê a preocupação das pessoas, é um material biológico geneticamente modificado, mas ele não se integra no genoma da nossa célula. E mais recentemente, aqui foi a liberação, no dia 23, da vacina de RNA, que já tem sido usada extensivamente na Europa, nos Estados Unidos. Essas vacinas, como eu falei, elas não são novas, elas são novas, mas não são desconhecidas, na verdade, porque essa plataforma já era utilizada há alguns anos, já vinha sendo utilizada, e elas também, como a vacina de vetor viral não replicante, também não mudam, não se integram no RNA, e são vacinas extremamente seguras. Bom, do ponto de vista de contraindicação mais geral, apesar daqui ser mais relacionada à vacina de RNA, eu chamei atenção porque essa vacina a literatura tem chamado a atenção de reações alérgicas relativamente, com mais frequência, na verdade, do que em outras vacinas, para a substância do polietilenoglicol, né, o PGE. Então, hoje, alguns artigos mostram que essa reação é uma reação mediada por IgE e uma reação que acontece habitualmente poucos minutos depois que o indivíduo toma a vacina. Então, é uma contraindicação importante e, por isso, a anamnese, a triagem, a entrevista que é feita com qualquer vacina, que deve ser feita com qualquer pessoa que vai tomar a vacina, a entrevista é muito importante para a gente detectar situações dessa natureza. E aqui eu trouxe esse trabalho, que é um trabalho extremamente interessante, que foi publicado ontem, né? E eu achei importante, porque assim, a gente até então, a gente tem ouvido, olha, os ensaios randomizados de fase 3 mostraram tal dado, mostraram que a proteção, que a eficácia, né, da vacina chega a 95% no caso da vacina de RNA, para algumas formas graves, que a vacina protege contra a infecção, que vai diminuir o número de casos, tal, e a gente fica na expectativa da gente ver isso no mundo real, dados, né, no mundo real. Então, eles começam a aparecer, e esse dado é muito interessante, porque foi um artigo publicado ontem, onde foi em Israel extensivamente utilizada. Eles compararam um grupo que usou vacina, um grupo que não usou vacina, cerca de quase 600 mil pessoas em cada grupo, né? E os dados que eles encontraram foram muito interessantes, porque a vacina apresentou uma alta efetividade, né? São estudos de vida real, não são mais estudos randomizados, controlados para avaliar a eficácia, mas sim na vida real, e essa alta efetividade, ela foi demonstrada, como tem aqui nesses diferentes gráficos, né? Não só para formas sintomáticas, similar aos estudos de fase 3, também para hospitalização, para doença severa e para morte. Então, é como se a gente tivesse com esse estudo, à medida que você vai lendo, você vai vendo exatamente o que os estudos randomizados mostraram, né, os estudos da fase 3 mostraram, sendo aplicado na prática, em vida real, e se confirmando exatamente aqueles dados. Então, é um artigo muito interessante de ser lido. E nesses gráficos, a gente pode perceber a linhazinha vermelha é o grupo não vacinado e a linha azul, o grupo vacinado. E nós podemos ver a diferença que é percebida já a partir do 10º, mais ou menos, entre o 7º e o 10º começa a aparecer, e a partir do 14º dia fica mais evidente essa discrepância de dados em relação a essas variáveis que eu coloquei no grupo que é vacinado em relação ao grupo não vacinado. Então, realmente, é como se dissesse assim, olha, a vacina funciona
né? E isso é muito importante nesse momento para que a gente tenha confiança na vacina e que a gente possa participar dessa campanha. Uma grande questão também discutida hoje, que todo mundo já ouviu falar, a questão das variáveis. Nesse trabalho, há um comentário de que no final do trabalho, a curva de incidência da doença, ela, de alguma forma, ela estava se mantendo mais ou menos num platô, né, e a variável já estava circulando também no país, mostrando que a vacina provavelmente deve ter tido também uma eficácia, uma efetividade para essas variáveis. Os dados ainda são dados que, assim, vão ser complementados, a literatura começa a registrar agora avaliações de vacina em relação à questão das variáveis, e eu trouxe esse slide para mostrar, resumidamente, à direita do slide aqui, vocês veem que essa parte rosinha, né, é a evolução de dias de evolução da doença comparado com esse azulzinho. O azulzinho é o vírus convencional, o SARS-CoV-2, e o rosinha é a variável do Reino Unido, mostrando que essas variáveis, em geral, elas têm um período de sintomatologia, um período de estado de doença maior do que o vírus convencional. E isso provavelmente tem uma influência muito grande do ponto de vista de transmissibilidade, né? Bom, e ainda em relação à questão das variáveis, esse é um mapa da mundial, da OMS, foi acessado no dia 22, mostrando que no mundo inteiro, né, qualquer tipo de variável, aqui não especifica qual, ela pode ser encontrada em vários locais. Quando a gente olha especificamente a variável da Inglaterra, a B117, a gente vê que o Brasil tem registro dessas variáveis em vários locais. Do mesmo jeito, a P1, que foi aquela variável identificada em Manaus, né, mostrando, a africana nós não temos ainda detectada no Brasil, pelo menos registrada nesse mapa da OMS, mostrando, em parte, assim, o que a gente está vendo na prática, né, essa situação epidemiológica com um aumento explosivo de número de casos e o que tem acontecido em vários estados do país. Então, isso, ao longo do ano inteiro, né, do final de 2019, na verdade, e aqui no Brasil, a partir de janeiro, fevereiro, quando o primeiro caso, fevereiro, foi detectado, a gente teve um impacto muito grande nas nossas coberturas vacinais, por razões muito óbvias, né? Primeiro, porque os indivíduos precisavam ficar recolhidos, os indivíduos tinham medo de ir para a rua, de ir ao posto de saúde, de se contaminar, e também quem tinha doença não deveria sair sem uma proteção maior, e era mesmo contraindicado para também não estar disseminando o vírus, e a gente já vinha tendo problemas nas nossas coberturas vacinais, que com a pandemia teve um impacto maior e uma diminuição importante. Então, aqui são dados de coberturas que foram atualizados em fevereiro, agora, no dia 11, né, mostrando que a nossa cobertura vacinal, a gente pode ver, por exemplo, 2015, a linha mais escura, ela já vinha diminuindo. 2019, essa cinza, ela diminuiu bastante, né? E 2020, o ano passado, ela se manteve ainda baixa, essa cobertura vacinal. Então, mostrando que a pandemia realmente teve um impacto, não foi só no Brasil, no mundo inteiro, e há uma preocupação muito grande da OMS e de outras instituições com a questão da cobertura vacinal de rotina, por causa desse impacto sofrido com a pandemia. A mesma coisa a gente observa na vacinação da gestante, eu selecionei aqui a gestante, onde a gente percebe que em 2020, né, a cobertura vacinal realmente caiu, inclusive mais do que em 2019, chegando a 45% em relação à questão da vacina DTPA, que é extremamente importante para a gente evitar qualquer luxo, sobretudo naquela fase neonatal. Esse trabalho é um trabalho da Revista de Saúde Pública, mostrando também a cobertura em anos diferentes da vacina pentavalente, né? Mostrando mais uma vez aqui a curva amarela, a queda importante que a gente teve no final já de 2019, né? Em 2020 os dados são incompletos, até por conta, muitas vezes, de toda desestruturação também que nós tivemos, né, nos serviços
a priorização tinha que ser Covid, então certamente a gente deve ter alguma dificuldade de dados para compilar em relação a essa cobertura. Então, a ideia é que a gente possa, né, apesar da gente estar ainda num momento difícil da pandemia, mas com uma esperança muito grande, porque a gente tem vacina e a gente precisa que venha mais vacinas para que todo mundo tenha acesso à vacinação, mas a gente precisa lembrar que, ao lado disso, sempre que possível, a gente não deve perder a oportunidade de também tentar atualizar o calendário vacinal. Eu coloquei aqui alguns sites, são vários outros, eu botei os que habitualmente a gente consulta com mais frequência, e que vocês podem também consultar. A SBIM tem os calendários bastante didáticos, vocês podem ver, né, e podem, tem aquela família SBIM também, que tem muita informação, e é um site extremamente confiável, e isso é muito importante hoje em dia, quando a gente tem muita fake news, a gente tem muita desinformação, e a SBIM é um local confiável e reconhecido, inclusive, pela OMS, como um site de língua portuguesa confiável. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu só tentar sair aqui. Acho que já não está mais compartilhando, não é isso? Pronto. Ok. E aí eu passo a palavra para vocês. Obrigada, Jaci, pela excelente apresentação. É muito importante para que possamos iniciar nosso debate sobre vacinação de Covid-19 e calendário vacinal, discutir mitos e verdade, a gente ter essa atualização sobre as vacinas e a situação. E podemos ver que realmente a situação de coberturas vacinais é muito preocupante. Temos aqui algumas perguntas que a gente pode começar, lembrando sempre que vacina é proteção para todos, como você colocou, e que vacina tem que estar em dia, e que não podemos, de forma alguma, relaxar com relação ao nosso cartão de vacinas. Então, tem uma pergunta aqui interessante: quando uma pessoa pode atualizar o seu cartão de vacina após ter feito o uso da vacina Covid-19? Essa é uma pergunta muito interessante. Quer responder ou você quer fazer mais? Igor, também você pode fazer sua apresentação agora, que o começo foi um pouco tumultuado, eu quero até te pedir desculpas, mas é porque a gente começou com um pouco de atraso, então agora nesse nosso debate você pode então se colocar também e se apresentar novamente, por favor. Olá a todos, boa noite, é um prazer estar aqui dividindo essa tela com os ícones de vacina aqui do estado. Nilda, né, que tem trabalhado comigo lá no DNA, nossa equipe foi escolhida a dedo pela equipe do Laboratório DNA, e que doutora Jaci, né, minha professora, que também fez escolha dessa equipe, né, e é uma imensa gratidão eterna que eu tenho por ela. Eu sou Igor, sou médico infectologista, atualmente sou o responsável técnico, né, pelo serviço de imunização do Laboratório DNA, e tenho trabalhado como controlador de infecção no Hospital da Bahia e infectologista que atende pacientes internados lá no Aliança, tá? E o consultório também. Excelente. Essa pergunta que Nilda fez, né, é uma pergunta que muita gente deve estar querendo saber, né, e a gente não tem ainda uma resposta baseada em evidência científica que nos dê 100% de segurança para fazer a escolha, né? Mas a pergunta: quando uma pessoa pode atualizar seu cartão vacinal após ter feito, né, o uso da vacina do Covid, né? A gente sabe que aqui no Brasil hoje a gente tem 2 vacinas, né? Como colocado pela doutora Jaci, né? Mas tem tido, né, um pouco de discordância entre a literatura médica, mas, em geral, uma pessoa, após ter tomado a vacina de coronavírus, né, um mês depois, ela pode se vacinar de outras vacinas, né, porque não tem nenhum estudo ainda que comprove a segurança da vacina com o Covid junto com outras vacinas, né, mas isso pode sair mais para frente, alguns dados atualizados, né.
E já tem uma linha também de especialistas que diz que 14 dias também já é possível fazer a imunização depois da Covid-19, né? Atualizando o cartão vacinal com pneumococo, né, para meningite, herpes zoster, dengue e assim por diante. Doutora Jaci, a senhora gostaria de complementar alguma coisa? Sim, eu acho que é um comentário muito importante esse que você fez, porque, assim, soa estranho para quem trabalha com vacina quando a gente diz assim, olha, não pode vacinar com nenhuma vacina, nem antes de usar a vacina, né, nem depois, pelo menos 14 dias antes e 14 dias depois. Essa é a orientação do Ministério. Então, vamos entender por quê, né? Se as vacinas são inativadas, por que eu não poderia usar uma outra vacina inativada? Teoricamente, você pode usar. A questão do momento é que nós não temos experiência com a administração conjunta de vacinas. Então, se, por exemplo, a pessoa toma vacina de Covid e toma uma outra vacina e tem um evento adverso, a gente fica em dúvida do que é que está acontecendo, né? Então, é só por isso que a gente, assim, não tem administração conjunta das vacinas. Agora, todo o contexto tem que ser analisado. E muitas vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo mais radical, mas, por exemplo, eu tomou vacina de Covid hoje, e amanhã tem uma exposição à raiva e você precisa tomar vacina de raiva. Você vai fazer a vacina de raiva, tá? Porque é importante você fazer essa vacina. Tomou a vacina de Covid tem uma semana, e teve um acidente e precisa atualizar a vacina para tétano. Você vai fazer a vacina de tétano. Então, não é uma questão de contraindicação, é uma precaução para que a gente possa avaliar de maneira mais confortável todos os eventos adversos pós-vacinais que acontecem com a vacina da Covid. Perfeito. Obrigada pelas respostas. Não tenho mais nem o que acrescentar, porque já foram muito bem colocadas. Nós temos aqui a pergunta de Gil Carvalho. Quem tem IgG devido à doença e não pela vacina, até que ponto pode dizer que ele está protegido? Eu acho que é IgG positivo. Tá. Essa questão da sorologia é uma questão extremamente ainda controversa, né? Então, a gente sabe o quê? Que os trabalhos têm mostrado que depois que a pessoa tem COVID, doença, essa proteção, ela tem variado de 3 a 6 meses, em geral, né? Tem dados que botam 4 meses, relatam 4, mas de 3 a 6 meses. E ter uma IgG positiva depois que você tem COVID, necessariamente não significa que você está protegido e que você não vai ser reinfectado, por exemplo, posteriormente. Tem pessoas que têm COVID e que não conseguem positivar também a sorologia. Então, a gente precisa lembrar que esse vírus vai ensinar muita coisa, e entre as coisas que a gente também não sabe, a gente não tem nenhum correlato de proteção, por exemplo, com imunoglobulina, com os anticorpos, nós não sabemos qual é o correlato. Sabemos que a doença também induz, como as vacinas, uma proteção do ponto de vista de imunidade celular, mas a gente não mede isso na prática. Então, assim, a gente não pode confiar na sorologia para dizer que a gente está protegido. Uma sorologia positiva não autoriza a pessoa a sair sem as devidas precauções, uso de máscara, uso de álcool, distanciamento social. Então, uma sorologia é algo assim, para você saber, em resumo, que teve contato com o vírus de alguma forma, mas ela não lhe autoriza você ficar tranquilo e achar que você está protegido. Certo. Igor, quer complementar alguma coisa? Muito bem colocado. Para simplificar, né, eu gosto de falar sempre, porque essa é uma pergunta que todo mundo tem se feito, né, e para a população leiga que está nos assistindo, e para a população especialista também, eu gostaria de resumir assim, que a imunidade que é feita pela vacina, ela parece ser mais protetora do que é causada pela doença. Então, a recomendação é, a partir de 1 mês depois da doença, né, do PCR positivo ou do primeiro sintoma, a pessoa já pode fazer uma vacina contra a Covid-19. E deve. Gil Carvalho também continua com a pergunta: quem não desenvolveu o IgG
após a vacina, 30 dias após a vacina, de todas as doses, como deve proceder? A gente não tem uma resposta pronta, Gil, porque, assim, pode ser que o indivíduo não desenvolva imunoglobulina, anticorpo, e isso vai depender muito, inclusive, do teste sorológico que é utilizado, o antígeno que é utilizado, né? Por exemplo, se você usa a vacina Coronavac, teoricamente, você vai ter uma sorologia positiva com testes que tenham antígeno da spike e antígeno do nucleocapsídeo, porque você está usando o vírus inteiro. Se você usa a vacina da Oxford, teoricamente, você vai ter a sorologia só com aquela sorologia, só com o antígeno que se refere à spike. Então, assim, depende muito da sorologia que foi feita, do tempo que foi feito, e ela não significa, de novo, que você não está protegido, porque você tem, de qualquer maneira, uma apresentação do vírus ao seu sistema imune celular, né? Mas são respostas que, provavelmente, a gente pode ter daqui a um tempo de maneira mais sedimentada, né? Para ter uma segurança maior de interpretação. Acho que a mesma pergunta que vocês já responderam, se existe, a Maria Cláudia pergunta, se existe algum ponto de corte considerado protetor quando a pessoa faz um IgG para a COVID. Acho que ela está se relacionando a um tempo pós a vacina ou pós a doença, que vocês já falaram aí. Ponto Em de geral, corte. o IgG a gente considera positivo ou negativo, né? Independente da titulação, tá? E no laboratório DNA a gente faz uma sorologia, né? A imunoglobulina para o coronavírus, que a gente mede a proteína chamada S1 do vírus, né? Mas existem outros exames, né, que vão identificar outras partes do vírus. Então, tem que ser muito bem avaliado pelo médico especialista, e não quer dizer necessariamente que a pessoa não ficou imunizada, né? Quando não cria o IgG, né? Existe uma boa parte dos pacientes, inclusive, que adquirem a doença, elas não têm a viragem da sorologia do IgG positivo contra o coronavírus, mas essa pessoa pode estar, sim, com anticorpos, né? Principalmente da imunidade inata, que vai proteger também. Agora, Nilda, deixa eu só complementar uma coisa, que também ela pode estar se referindo à questão, Igor, também do ponto de corte do correlato de proteção, né? Então, por exemplo, a gente não tem, como você falou, após a a gente vacina. não tem um nível que a gente diga assim, olha, a partir, digamos, de 2 positivo, você está protegido. Não, como a gente tem, por exemplo, o anti-HBS, né, para hepatite B. Então, a gente não tem esse dado em relação ao coronavírus, a gente não sabe qual é o correlato de proteção. Ok. Hoje, né? Mais para frente, quem sabe. É que nem aquela pergunta que eu acho que a gente já respondeu. Após a vacinação, é necessário realizar sorologia? Não é rotina. Não é rotina. Não é indicado. Não é indicado. Eu acho que estão muitas pessoas preocupadas em ver como fica essa proteção, mas é como você colocou, já se existe a necessidade, mesmo após a vacinação, com 2 doses, de manter todas as medidas de precauções. E eu insisto também, Nilda, numa coisa, eu acho que assim, é super importante, aquele trabalho que foi publicado ontem, né, ele se refere à vacina da Pfizer-BioNTech, mas é uma amostra de que as vacinas funcionam, né, de que elas têm um papel importante. Então, isso deixa a gente mais tranquilo. Então, é preciso a gente entender que, assim, tanto a Coronavac como a da Oxford, também são vacinas seguras, são vacinas que mostraram nos trabalhos uma eficácia importante nos trials de fase 3, e o correlato que a gente faz, a equivalência que a gente faz, não são vacinas iguais, a gente não pode comparar, mas o trabalho mostra, assim, como as vacinas funcionam, né, também. Então, isso é uma coisa, é um alento para a gente. Daqui a pouco a gente deve também estar tendo dados de Coronavac, dados da Oxford de vida real também. A gente deve ter isso aí daqui a pouco tempo. Uma pergunta. Durante a quarentena, certo? Que você já falou até na sua apresentação. Podemos sair de casa ou devemos sair para atualizar o esquema vacinal em qualquer faixa etária? É uma pergunta importante, né? Eu acho que essa pergunta ela é importante, sim, né? Porque ela ultrapassa
a questão das vacinas. Eu acho que a gente vive um momento hoje extremamente crítico, pelo menos aqui na Bahia, não é só na Bahia, mas no Brasil, a maior parte do Brasil. E a gente sabe que, além da vacina, que é a coisa principal no controle de uma doença infecto-contagiosa como essa que a gente está vendo, e a gente está vendo o impacto da vacinação já na diminuição do número de casos, de hospitalização, de transmissibilidade também já começa a aparecer, a vacina é fundamental, mas essas outras medidas também são, né? E uma coisa que eu sempre chamo a atenção, assim, por exemplo, para você fazer qualquer medida de prevenção, que não seja vacina, você precisa de duas coisas. Uma é uma informação adequada, correta, e a outra, de posse dessa informação, é você internalizar e mudar o comportamento. Então, toda medida preventiva exige que você mude um comportamento. E muitas vezes a gente não está conseguindo fazer isso. A gente está vendo que, apesar de todo o apelo, a gente está vendo as aglomerações que estão acontecendo, né, que facilita a questão da transmissão, engarrafa o serviço de saúde, a gente está com pouco leito, a gente está praticamente num colapso aqui atualmente. Então, assim, a gente não deve sair de casa para qualquer coisa, a gente precisa realmente ter uma situação importante. Agora, depois da vacinação, sim, é hora da gente começar a atualizar os cartões, é hora da gente começar em toda oportunidade que for sair ou que for ao médico, ver o que está faltando, sempre levar o cartão, pedir ao colega para avaliar, olha meu esquema de vacinação aqui, dá uma olhada no site da SBIM, que é extremamente fácil de você mexer, veja o seu cartãozinho, compare, discuta, se informe a respeito das vacinas. Muito bom, Jaci. Eu queria aproveitar e colocar que nós temos um programa de imunizações que é modelo, né? O programa de imunização do Brasil, ele é modelo no mundo, e que nós temos, além do serviço privado, nós também temos muitas vacinas que são disponíveis nos serviços de saúde. Então, é importante que se mantenham as coberturas vacinais, para que doenças imunopreveníveis não voltem a acontecer no nosso país, como a polio, né, que corre um sério risco, o sarampo, que já volta, já perdemos o nosso certificado de erradicação, e as pessoas precisam estar atentas aos calendários de vacinação, levar ao profissional de saúde, e sempre manter em dia. Esse é também um recado que eu gostaria de dar a vocês. Temos mais perguntas, viu, gente? Vamos lá. Temos mais perguntas. Pergunta de Edsa Brasil. É até bom que tem a ver com o que a gente está conversando. Quais as vacinas que vocês recomendam para as pessoas acima de 50 anos? Importante. Além da Covid. Manter o cartão vacinal em dia, né, tem tudo a ver com essa pergunta que foi feita, né? Para as pessoas acima de 50 anos, a gente tem que avaliar a condição da pessoa, né? Vale a pena ir lá no nosso serviço para nos conhecer e avaliar o cartão. Por quê? Se for uma pessoa que não tem mais cartão de vacina, a gente vai ter que avaliar desde uma antitetânica até vacinas, né? Como a vacina de dengue, que é uma vacina mais moderna e que poucas pessoas estão utilizando, né? Mas, de forma geral, o que a gente tem que ficar mais atento nesse momento são para algumas vacinas que podem ter a ver com a cinética do vírus, né? Que podem proteger também contra algumas doenças relacionadas à Covid-19, como é a vacina da pneumonia, né? Que a gente chama de pneumocócica 13 ou 23, tá? Então, essa vacina pode proteger algumas pessoas contra pneumonia bacteriana, né, as principais, as mais graves, né, é uma vacina que a gente deve ter em dia para um adulto a partir de 50 anos de idade, né, uma vacina, outra que a gente deve levar em consideração também, as complicações da imunocompetência que é causada pela doença, é a vacina de meningite, tá, a ACWY, tá bom, a antitetânica tem que ser avaliada se a pessoa já teve um acidente nos últimos 10 anos, né, se fez a imunização completa contra tétano, né,
de 3 doses, né? A gente pode fazer essa vacina também. A herpes zoster, também a partir dos 50 anos, já é uma vacina que já é autorizada. Antigamente, a gente fazia a imunização a partir dos 60 anos de idade, mas recentemente, a partir dos 50 anos, a gente também já pode fazer a vacina contra a herpes zoster, que devido ao uso de corticoide no COVID, ou até a própria imunocompetência causada pela doença, pode aparecer uma complicação como a herpes zoster. Então, a gente já falou aí algumas vacinas, né? Pneumonia, meningite, herpes zoster, antitetânica, né? Ver como é que está também a questão da hepatite B, né? O que não falta é vacina para uma pessoa de 50 anos e tem que ser avaliado caso a caso. Lembrar também, influenza, eu ia falar... Influenza na época da campanha. Da campanha. Né? Hoje vamos dar início agora em abril. Então, todos os anos, nós sabemos que a influenza ela é sazonal, todos os anos nós temos que repetir a nossa dose de influenza, porque ela muda, o vírus ele é mutante, então precisa ser repetida a dose. Então, a influenza é muito importante. E ela começa a vacinação a partir de bebês com 6 meses de vida, e todos devem se vacinar com a influenza. Bem, pergunta de Irene Ávila. Quem já teve Covid só pode se vacinar após 1 mês? Eu acho que também já foi um pouco respondido isso. Vocês querem complementar alguma coisa? Não, é só enfatizar mesmo, né? Assim, que o que tem sido colocado é que se você tiver em fase aguda, você não se vacina, porque habitualmente a gente não vacina o indivíduo que tem um processo infeccioso agudo febril em atividade, porque você pode confundir sintomas, né? Pode confundir com o evento adverso da vacina. E se o indivíduo está sintomático ou tem um PCR, você conta 4 semanas depois do início dos sintomas, ou 4 semanas depois do primeiro PCR positivo, e a partir daí você pode voltar a vacinar. Essa tem sido a recomendação. Agora, tem acontecido vários casos, né, por conta do momento atual, da grande transmissibilidade do indivíduo, por exemplo, tomou a vacina hoje, daqui a 4 dias o indivíduo começa com febre, começa com coriza, começa com tosse, aí vai fazer um PCR daqui a 2, 3 dias, e aí o PCR é positivo. Foi a vacina? Não. A vacina não tem como causar doença. A mesma coisa da influenza, do mesmo jeito que a influenza é vírus inativado, e a gente já vivenciou muito isso, né? As pessoas na fase inicial, nos primeiros anos de vacinação de influenza, e agora ainda acontece, mas menos do que antes, as pessoas tomavam a vacina, ficavam gripadas e achavam que era a vacina que tinha causado a doença. Então, a vacina de Covid, a gente não tem nenhuma vacina disponível até o momento que seja de vírus atenuado. Então, não existe essa possibilidade, como a gente tem, por exemplo, sarampo, cachumba, rubéola, varicela, né, que pode levar um sarampinho leve, pode levar algumas alterações, enfim, não é vacina viral atenuada. Nós temos uma pergunta assim, está um pouco confusa, de Edinaldo Carneiro. Existem casos de pessoas que realizaram a imunização com as vacinas que existem hoje no Brasil e não desenvolvem imunidade. E nesse caso, ele pode repetir o ciclo com outra vacina? Aí vai depender muito do sistema imunológico, eu acho, dessa pessoa. Acho que tem que ter um pouco mais de... Né, Jaci? Eu acho que a gente tem uma questão importante. Assim, primeiro, a gente, agora que a gente está começando a fazer a segunda dose, né, no Brasil inteiro, praticamente, a diferença é de alguns dias. E a gente só pode considerar que o indivíduo está protegido cerca de 2 semanas depois da segunda dose. Né? Então, as pessoas estão exatamente, mais ou menos nessa fase que eu estou colocando, pelo menos a maioria de quem tomou segunda dose. Então, assim, a gente não pode dizer que essa pessoa não está imune. Primeiro, porque a gente não tem, como a gente falou anteriormente, nenhum correlato de proteção para você avaliar, fazer uma sorologia e dizer, olha, a partir daqui essa sorologia é X, e com X você está pronto, você está imunizado. A gente não mede, não faz avaliação de imunidade celular corriqueira, né? Se sabe, sim, que o indivíduo que se vacina com as doses que estão sendo preconizadas, o esquema preconizado com 2 doses da mesma vacina,
não há nenhuma indicação de você usar outra vacina, são 2 doses da mesma vacina, que esse indivíduo ele fica protegido em cerca de 3 a 6 meses, né? É o que a literatura mostra do ponto de vista de acompanhamento desses indivíduos, e que depois ele pode se reinfectar, pode. Então, 2 coisas importantes, isso, que é esse período, e a questão de você não intercambiar, porque a gente não tem autorização para intercambiar, não existe essa autorização, a gente deve, sim, fazer questão de usar a mesma dose, por isso é que é importante o registro no cartão, o lote, né, a marcação do retorno, e quem for tomar a segunda dose, também sempre verificar, olha, qual é a vacina que eu vou tomar, tal, isso é importante, porque deve ser a mesma dose, a mesma apresentação, a mesma vacina da primeira dose. Aproveitando aí essa sua colocação, Jaci, eu gostaria de falar que não é só importante somente para a vacina de Covid. É importante sim. Agora, nesse momento, porque estamos fazendo a vacinação de Covid, são muitos locais realizando vacinação, realmente, drive-thrus, serviços, as pessoas, os profissionais de saúde, às vezes, estão muito exaustos, então as pessoas têm que realmente estarem atentos com relação para não haver a intercambiabilidade. Então, a primeira vacina que você tomou foi Coronavac, a segunda dose tem que ser Coronavac. Se foi Oxford, tem que ser Oxford. Isso também a gente deve chamar atenção para todas as vacinas. Se nós comparecemos a qualquer serviço de vacinação, temos que estar atentos durante, quando forem administrar uma vacina, ver o nome da vacina, lote, validade, caixa está fechada, a temperatura, sempre pedir para verificar a rede de frio daquele local onde você está indo se vacinar, que isso é muito importante. Então, vale a pena, nesse momento, também estarmos chamando a atenção para as outras vacinas, além da Covid, que não é só uma preocupação com relação à vacina de Covid. Temos aqui uma pergunta que é até difícil para a gente responder no momento, que é de Bruno Ivo. Existe alguma previsão de vacina para as redes particulares? É uma pergunta que eu acho que todas as pessoas que não estão dentro das faixas prioritárias, né, do Ministério da Saúde, do Programa Nacional de Imunizações, devem estar nessa preocupação, devem estar nessa apreensão de querer saber quando teremos vacina de Covid, contra a Covid-19, disponível nos serviços privados de vacinação. O que eu posso dizer, talvez Ico também queira complementar, ou Jaci também saiba alguma coisa a mais, é que ainda não temos uma posição definida, né? Dependemos ainda de decisões a nível de governo, né, com relação à liberação dessa venda nos serviços privados, e também da compra, porque para que o serviço privado possa comprar a vacina, ele precisa dessa liberação. Existe já um movimento com relação a serviços privados de vacinação, mas ainda não temos nenhuma previsão de data. O que pode ser feito no momento que está sendo feito no serviço do DNA, no nosso serviço de vacinação, é uma lista prévia. Se a pessoa quiser deixar um nome para contato, isso pode ser feito. Mas não temos ainda uma previsão de data para que possa dizer assim, vai ter disponível em junho. Esperamos que breve, porque também queremos ajudar nesse processo grande de vacinação do país. Porque quanto maior o número de pessoas vacinadas, nós melhoramos, né, para que as pessoas se fiquem protegidas e diminua a circulação do vírus no país. Se alguém, Igor, quiser colocar, já se... A pergunta é boa, eu acho que todo mundo quer saber disso, né? O Brasil inteiro aí, quem não está na linha de prioridades, gostaria de saber quando vai ser vacinado. Com certeza, eu acredito que seja a opinião de doutora Jaci e de Nilda, é que todos têm que ter acesso à vacina. A questão é quando, né? Aí vai entrar uma questão filosófica, né? Ontem a gente estava debatendo sobre essa questão, né, de que quando essa vacina sair para a rede particular, a gente já sabe de movimentos, né, das empresas de vacinação. Quando essa vacina chegar para a rede particular, será que vai ser justo as pessoas que têm dinheiro comprar e as que não têm, não comprar, né? Então, é uma pergunta, né, como estou falando, que tem uma discussão filosófica e política, né, referente a isso.
e algumas empresas de vacina já colocaram, inclusive, o ponto de vista de que só vai comercializar vacinas para a rede particular quando tiver uma maior parte da vacina amplamente distribuída na rede do SUS, né, e com controle da pandemia. Dessa forma, o governo consegue fazer uma distribuição de acordo com a vulnerabilidade das populações. Acho que um ponto importante também de esclarecer é que, assim, por exemplo, as duas vacinas que nós temos hoje disponíveis no Brasil são vacinas que foram autorizadas para uso emergencial. Emergencial. Isso significa que elas não podem estar no serviço privado, só podem estar no serviço público para um grupo de pessoas que a gente considera prioritário. Então, habitualmente, o uso emergencial é isso. Essa semana, né, dia 23, foi liberado o registro oficial da Pfizer, que o representante é White, né, no Brasil, para a vacina, o que abre uma porta, sim, para comercialização, mas as pressões são grandes, existem várias opiniões, tal, mas é uma porta aberta para, de qualquer maneira, a comercialização da vacina. Mas, atualmente, o que a gente tem é só para uso em serviço público. Certo. Obrigada a vocês pela resposta, pela ajuda na resposta. Aqui tem uma pergunta de Jamília Oliveira, que ela diz: olá, boa noite. Sabemos que, infelizmente, um dos principais motivos da queda de cobertura vacinal é o movimento anti-vacina. Qual a opinião de vocês sobre isso? Movimento anti-vacina. Eu não acho que seja só um movimento. Eu acho que a gente tem muitos fatores, né? Eu acho que o movimento anti-vacina, com as fake news, com a situação político-social do país, de alguma forma ficou mais visível, mas eu acho que basicamente é uma questão de informação. Eu acho que a SBIM tem tido um papel importantíssimo nessa questão da informação nas redes sociais, na informação correta, e acho que o profissional de saúde também tem um papel fundamental, porque, assim, é essencial, é crucial que todo profissional de saúde se informe e possa conversar com as pessoas, né? Então, existem trabalhos, por exemplo, mostrando que quando um profissional de saúde, um médico, que é a área que eu tenho mais intimidade no sentido das informações, né? Mas, assim, existem trabalhos mostrando, por exemplo, quando o obstetra é um obstetra que é a favor de vacinas, as gestantes desse médico, por exemplo, tem uma adesão muito maior à vacina de influenza do que uma pessoa que não tem, por exemplo, não concorda com vacinação. Então, não concordar, por exemplo, com algumas vacinas, muitas vezes vai pela desinformação. Então, acho que informação, de novo, é uma coisa muito importante para a gente combater essa questão das fake news e poder ajudar as pessoas a entenderem o papel das vacinas. Eu, particularmente, sou muito otimista e acho que esse é um momento de muita esperança de que esses movimentos realmente não cresçam mais, porque a gente está vendo, todo mundo está vendo, a sociedade está vendo o quanto é importante vacinar para você proteger, para você controlar uma doença. Eu concordo com o Jaci, eu acho que esse movimento, nós todos temos que lutar contra, principalmente nós, profissionais de saúde, educadores, de uma forma geral, e com essa pandemia que estamos vivendo, basta perguntar a qualquer pessoa, por que você está usando máscara? O que é que todos nós estamos buscando neste momento? Acho que a resposta é a mesma, a vacina. Então, eu acredito que todas essas pessoas que fazem ou que são de movimento anti-vacina, nesse momento, não devem estar querendo ou fazendo propaganda negativa contra a vacina. Aqui tem uma pergunta que eu vou só falar assim, um pouco, é Dulce Ribeiro: qual o calendário vacinal para o pediatra? Olha, Dulce, o pediatra ele tem que orientar com relação ao calendário de bebê, que tem várias vacinas, desde ao nascer até os 12 meses de vida. Então, a criança também tem várias vacinas, até os 11 anos a gente considera que é criança, 10 anos. E como já colocou, o familiasbim.org.br é um canal excelente para que todos estejam vendo os calendários de vacinação para todas as faixas etárias. Então, a SBIM, com a Sociedade Brasileira de Imunizações,
ela disponibiliza não só os calendários, vídeos, informações muito importantes, que você pode entrar em sbim.org.br e buscar, navegar, você vê tudo com relação a informações importantes e corretas sobre vacinação. Nós aqui não teríamos tempo suficiente para colocar, assim, todas as vacinas importantes que um pediatra deve prescrever e recomendar para as crianças, principalmente bebês, desde ao nascer, na maternidade, que ele já tem que sair, ou primeiro aí da unidade de saúde ou um serviço privado, tomar BCG e primeira dose de hepatite B, e aí em diante, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, são várias vacinas que o bebê tem que estar recebendo durante o seu primeiro ano de vida. Depois nós temos todos os reforços que também dão continuidade a esse esquema. Então, eu gostaria que Jaci pudesse colocar mais alguma coisa com relação, porque é uma pergunta que você falar de forma muito ampla, de vacinação. Você que está cheia de netos, aproveite o momento para relembrar aí as vacinas. Eu acho que a gente pode citar, né, essas vacinas do primeiro ano de vida, e o calendário pode ser consultado. Eu acho que, assim, a importância, você já falou, né, são muitas vacinas, lembrar que essas muitas vacinas não trazem uma repercussão negativa para o sistema imune da criança, é muito importante que ela se vacine, às vezes a mãe fica temerosa, que vai tomar 5 vacinas, 6 vacinas, e aí o que é que vai acontecer? Vai ter mais reação? Não tem? As vacinas podem ser administradas no mesmo momento? No mesmo momento, né? E é sempre bom, por exemplo, vocês consultarem esse calendário para que vocês vão conversar com o pediatra, vão discutir com o pediatra o que é ter consciência de quais as vacinas que são importantes naquela faixa etária. Então, BCG, hepatite B, a sarampo, cachumba, rubéola, a poliomielite, meningococo, pneumococo, rotavírus. É bastante esquecido. Sarampo, cachumba, rubéola. Então, assim, é uma série de vacinas que você tem e que precisam realmente. Hepatite A, hepatite B. Então, consulta essas vacinas. O calendário básico não mudou. O calendário básico já está aí há alguns anos e é de fácil acesso no site da SBIM, extremamente didático. Eu gostaria de complementar aí essa resposta junto com vocês, né, fortalecendo, né, a SBIM, né, o calendário da SBIM, entrando no site, o pai, a mãe, né, pode ver todo o calendário que é sugerido pela SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunizações, mas lá a gente consegue ver também o calendário do SUS, né, e dá para você saber quais são as vacinas que é disponível no serviço particular e quais são as vacinas que são disponíveis no SUS, e fazer a sua escolha, tá? A gente da equipe do DNA, a gente não está aqui para competir com o SUS, na verdade, todos são adoradores do SUS, e a gente está para fazer, né, uma decisão compartilhada com a família e orientar, olha, você pode ir no posto de vacina, tomar essa vacina, essa daqui não é orientada pelo SUS, mas a gente tem, né, na rede particular, que você vai furar menos o seu bebê, né, e assim por diante, né. Eu acho que isso é mais uma forma de a gente ter boas informações. Muito bem lembrado, Igor. Todo serviço, não é porque ele tem vacinas, ele é um serviço como o nosso caso, que é o do DNA, que é um serviço de vacinação, que a gente considera que chama privado, né? Ele oferece todas as vacinas, não só aquelas que são disponibilizadas também gratuitamente na rede pública, pelo SUS, que a gente também orienta, né, aqueles clientes que nos procuram com relação à vacinação, quando é feita uma consulta. Essa consulta é feita pela enfermeira, ela é individualizada, em que avalia o cartão vacinal de acordo com a faixa etária, de acordo com a sua situação de saúde, sempre avaliando como essa pessoa se encontra, se está tomando alguma medicação, se tem alguma doença de base, porque isso tudo é muito importante quando a gente vai tomar qualquer vacina. Alergia a outras vacinas que já tomou anteriormente, intervalos que foram sendo administrados entre uma vacina e outra. É isso que a gente está vivendo nesse momento, que está se falando tanto intervalo, que tem uma outra pergunta aqui da Maria Conceição, que a gente já respondeu, que o intervalo entre vacinas atualmente que está sendo utilizado no último plano operativo do Ministério da Saúde,
com relação à vacinação de Covid é que nós podemos mudar esse intervalo para 14 dias, porque anteriormente a gente trabalhava no intervalo mínimo de 15 e máximo de 30, mas com a vacinação de Covid, houve uma mudança para 14 dias. Então, atualmente, o intervalo antes e depois de qualquer vacina, estamos fazendo com 14 dias de intervalo. Então, isso está sendo utilizado no momento. Mas é como eu digo sempre a quem trabalha com vacinas e quem gosta de vacina e estuda vacina. Vacina muda muito. Todos os dias a gente tem uma novidade que tem que estudar. Notas técnicas, atualizações. Então, sempre temos que estar procurando nos atualizar para estarmos repassando informações corretas aos familiares, aos nossos clientes e a todas as pessoas que nos procuram. Então, nós temos aqui... a doutora Jaci teve algum probleminha que ela saiu, mas ela vai voltar. E temos outra pergunta aqui, Igor. A mulher grávida... Tá. Vamos responder enquanto a doutora Jaci retorna. A mulher grávida pode se vacinar? Qual o melhor momento e quais são essas vacinas importantes para uma gestante? Já se mostrou na sua apresentação que a gente tem... É impressionante, eu trabalhei muito tempo no serviço público, posso falar, no Estado, na Secretaria de Saúde do Estado, com imunizações, e sei que é uma dificuldade muito grande o alcance da cobertura vacinal em gestantes. A vacina é disponibilizada gratuitamente, e mesmo assim as nossas gestantes, ou por não serem bem orientadas, no caso no pré-natal, por seus obstetras, ou por desconhecerem, mas eu sei que a gente não consegue. Então, vamos ver se a gente consegue responder e esclarecer melhor essa dúvida. Ela pode se vacinar, doutor? Sim, é uma questão que a ciência ainda não tem uma resposta 100%, tá? Não é 100% seguro, porque existe falta de evidência no grupo das gestantes de que a vacina contra a Covid-19, ela não tem risco para a mulher grávida, tá? Mas a Sociedade Brasileira de Obstetrícia, que é conhecida como FEBRASO, assim como o Ministério da Saúde do Brasil, o CDC americano, né, com a experiência que foi adquirida durante a epidemia de influenza e junto com esse momento tão delicado da epidemia de coronavírus, com esse conhecimento prévio, é orientado de que as gestantes, devido ao alto risco, né, que é tido por uma mulher grávida que tem seu sistema imune um pouco reduzido, de que sim, que se faça a vacinação contra a Covid-19, tá? E de preferência, se for possível, fazer isso no terceiro trimestre. Mas se a grávida estiver se expondo muito, se for da área de saúde, por exemplo, é orientado que faça essa vacina até antes, tá? Jaci, você voltou, seja bem-vinda. Problema na internet, peguei o celular, estou no celular, mas acho que estou tranquilo. Tá. O Igor estava respondendo com relação à pergunta, a mulher grávida pode se vacinar? Claro que seria Covid, mas também qual o melhor momento e quais as outras vacinas são importantes para a gestante? Então, o Igor colocou com relação à Covid, que a gestante deve se vacinar, e que no terceiro trimestre da gestação. E eu queria fazer uma colocação que a gente tem sempre, principalmente de nós da SBIM, lembrado que tem que haver uma decisão compartilhada, a depender do risco que essa gestante corre, com relação ao local de trabalho. Nós sabemos que a gestante ela tem um maior risco caso ela venha a adoecer com Covid, por isso que é essa orientação importante que ela se vacine, mas deve ser uma decisão compartilhada entre a gestante e o seu médico. Então, ela tem que receber os esclarecimentos necessários. Você pode complementar, Jaci? Não, é isso mesmo. Eu acho que é super importante, inclusive nesse trabalho dessa semana que eu comentei, tem gestantes também, né? E, assim, a gestante é sempre uma situação delicada e é sempre importante que tenha realmente essa decisão compartilhada. Os trabalhos estão começando a enfatizar essa população, já tem grávidas vacinadas, mostrando que é extremamente seguro, a gente não sabe só a longo prazo, e se for uma gestante de risco, como uma profissional de saúde, de linha de frente, claro, ela deve se vacinar, sim. Certo.
E as outras vacinas que são importantes? Sim, as outras, lembrar. Eu acho que assim, é super importante lembrar que a DTP, não sei se já foi falado, né? Não. É uma vacina que deve ser feita em cada gestação, que é uma coisa que ainda não é, às vezes, do conhecimento de todo mundo. Então, se a gestante, se a mulher engravidou esse ano, tomou uma DPT. Se ela vai engravidar daqui a 2 anos, engravidou de novo, toma outra DPT. Né? Então, assim, a cada gestação ela deve tomar, pela importância de se proteger a criança, o recém-nascido, sobretudo os primeiros meses de vida, contra formas graves de qualquer luxo. E além da gestante, é importantíssimo a gente lembrar que as pessoas que estão ao redor da gestante, né? As pessoas que ajudam, que vão tomar conta do bebê, os avós, os tios, os irmãos mais velhos, também devem ter o calendário vacinal atualizado, porque muitas vezes a pessoa não está ligada nessa questão, né? Então, lembra da maternidade, do beicinho, da cor disso, da cor daquilo, arruma aqui, arruma ali, e esquece da vacina. Esquece da vacina. É a coisa que a gente vai viajar. Né? Então, assim, a gente lembra do hotel, lembra da passagem, onde vai e tal, e esquece, às vezes, que o viajante precisa também de uma orientação adequada para que ele possa ficar seguro no local que ele vai, o destino que ele vai. Foram boas lembranças. Nós temos que sempre estar atentos, não só no caso de gestante, mas lembrando também outros casos em que tivermos pessoas com problemas de saúde, né, com imunossupressos em casa, em tratamentos de radioterapia, quimioterapia, que todos os conviventes, né, cuidadores, eles também devem se vacinar, se proteger contra algumas doenças graves que podem levar também problemas para essas pessoas. Isso. Então, eu acho que com relação à gestante, nós temos ainda algumas perguntas importantes que eu acho... A gente poderia acrescentar um pouquinho a respeito da DTP, a gente poderia falar que se for uma DTPA, seria mais bem indicado, e também não esquecer da vacina de hepatite B de bola, se a gestante não tiver anticorpo, também pode ser vacinada durante a gestação. Diga, Jaci. Não, aproveitando, tem uma pergunta aqui que eu acho que tem a ver com todas as vacinas. É seguro se vacinar? E o que são eventos adversos? O que fazer quando eles acontecem? Eventos adversos pós-vacinação. Porque muitas vezes a gente fica na dúvida, eu me vacino, mas eu tive um evento, eu volto, vacino? Então, eventos adversos. Todo mundo já ouviu falar um pouco sobre ele. É seguro se vacinar? E o que fazemos se tivermos um evento adverso? O que fazer? Acho que essa é uma pergunta super importante, né? Porque nós temos eventos adversos, toda medicação, toda vacina é uma medicação considerada, né, do espectro de medicação, e toda medicação pode ter um evento adverso. Esses eventos adversos, eles podem ser esperados ou inesperados, né? São eventos adversos que podem ser leves, podem ser moderados, podem ser graves. E algumas vezes a gente classifica ou diz que é um evento adverso, quando na verdade existe não uma relação causal entre a vacina e o fato, mas uma associação temporal, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo mais extremo para ficar mais claro o que eu quero dizer. Vacina COVID. A pessoa tomou uma vacina, saiu do serviço de saúde, teve um acidente automobilístico e essa pessoa morreu. Então, automaticamente, como teve a vacina, e é uma vacina, inclusive, que está sendo avaliada nesse momento, monitorada, esse evento vai ser registrado como um evento adverso inicialmente, vai ser comunicado e ele vai ser investigado. E aí vai se ver, certamente, que houve uma associação temporal, foi um acidente automobilístico, estou caracterizando como certeza, né, isso. Uma relação temporal, mas não uma relação causal. Então, com as vacinas existem isso, mas a maioria dos eventos adversos, em geral, acontecem logo alguns dias e semanas logo após a vacinação. O mais habitual é que a gente tenha eventos adversos locais, né? Então, são os eventos mais comuns e esperados. Então, dor no local da aplicação, vermelhidão, um pouquinho de edema, né? Às vezes, quando a pessoa está muito sensibilizada, por exemplo, tomou muita vacina de tétano, ela pode ter um fenômeno de artrite no local, que a gente chama,
né? Então, o que é importante? O evento adverso ele tem que ser notificado, ele tem que ser discutido, volta ao serviço de saúde. Existe no Ministério uma forma de você notificar, e isso é muito importante para que ele seja avaliado. E é a forma que a gente tem de aprender o que é que essas vacinas podem causar ou não, qualquer vacina. Ainda colocando uma coisa importante, quando acontecer qualquer evento adverso, a pessoa, o cliente, deve retornar ao serviço de vacinação, ao local onde ele recebeu a vacina, para que possa ser notificado esse evento e ser acompanhado, né? No nosso caso, lá no DNA, nós temos o acompanhamento de todos os eventos. Após a vacinação, a gente faz, se o cliente permitir, a gente faz um acompanhamento, ligando para ver se está tudo bem, se aconteceu alguma coisa, e nosso médico de referência é o Dr. Igor Brandão. E no serviço público também é muito importante, qualquer vacina que vocês recebam, retornem ao local onde foram vacinados, Covid também, está sendo feito um estudo com todas essas vacinas. Então, qualquer evento que vocês achem que está além do esperado, retornem ao local onde vocês receberam essa dose de vacina, para que seja feita a notificação adequada e o acompanhamento, que a gente chama de evento associado temporalmente à vacinação, que também não é qualquer evento, certo? Igor, tem uma pergunta aqui que foi direcionada para você, nós já estamos chegando próximo ao final, porque o nosso tempo já está no fim. A pergunta é de Meire Rosier, deve ser sua amiga. Igor, quem já teve a Covid, ao vacinar, como será a recepção desse antígeno vacinal pelos anticorpos humorais e celulares que foram produzidos durante a doença? Olha, é uma boa pergunta, né? Inclusive, a resposta vai ser complexa também. Tente sintetizar, que o nosso tempo já é curto. Perfeito. Existem várias vacinas contra a Covid, né? Dentre elas, uma foi muito bem colocada pela doutora Jaci, que é a vacina que tem um vetor de adenovírus. Existe até uma linha de pensamento médico de que pessoas que já tiveram infecções pelo adenovírus podem ter um pouquinho de menos resposta imune à vacina que tem um vetor de adenovírus, né? Mas, de qualquer forma, a vacina, ela deve ser feita, e sempre que uma pessoa é vacinada, a gente cria anticorpos, porque, vou dar um exemplo aqui mais fácil, que é a Coronavac. A Coronavac é uma vacina de vírus inativado. Dentro daquela vacina tem um vírus morto, né, na qual o nosso corpo, ele reconhece todas aquelas proteínas causadoras da doença, e a próxima vez que o corpo reencontrar um vírus daquela maneira, ele já vai saber como fazer uma resposta correta para esta doença, certo? Então, basicamente isso. A vacina nada mais é do que um professor. A vacina é aplicada em uma pessoa, a pessoa tem o seu sistema imune que vai reconhecer aquele agente, e a próxima vez que ele for exposto à doença, o corpo já vai saber como reconhecer e combater essa doença. Eu queria só complementar uma coisa rápida, de que, assim, por exemplo, em relação à questão do adenovírus, a gente fica tranquilo, porque esse adenovírus é de chimpanzé, e a gente não tem, assim, é um vírus que a gente não tem uma vivência com ele, então, assim, dificilmente a gente teria um evento adverso maior a ele. A outra coisa importante é que, assim, quando a pessoa tem Covid e toma a vacina, é como se fosse um booster, é como se fosse um reforço, né, dessa proteção. Então, hoje, inclusive, a literatura questiona, por exemplo, quem teve Covid precisa de 1 ou de 2 doses, é uma coisa que tem sido discutida também na literatura. Então, assim, não tem nenhum problema que a pessoa, tendo tido Covid, tome a sua vacina. E hoje a indicação é que ela tome as 2 doses e siga no que está sendo recomendado. Se surgir alguma coisa nova, o Ministério, com certeza, vai publicar antes e vai avisar. Como a gente colocou anteriormente, uma pessoa que tem a doença coronavírus, ela cria anticorpos, mas os estudos têm mostrado que a vacina, ela é mais protetora do que a própria doença em si. Então, quem teve Covid deve se vacinar também depois do período mínimo de 1 mês.
Obrigada aos dois. Tem uma pergunta aqui que eu só vou falar, mas eu acho que não vai ter tempo suficiente. A gente já falou, nós já falamos, o Jaci já fez uma boa apresentação sobre variantes, mas a Irene Ávila está falando sobre a nova variante que está surgindo em Nova York, que talvez seja resistente às vacinas atuais, ainda em estudo. O que podemos saber dessas variantes? Ela pergunta, Manaus, inglesa, africana, e mais essa nova de Nova York? Eu diria que a gente, assim, não tem muito dado ainda do ponto de vista de resposta vacinal a essas variantes, né? Algumas coisas já começam a aparecer, como a vacina da Pfizer, que tem uma proteção, parece ter uma proteção pelos dados que foram publicados também a variante da Inglaterra, mas existe uma perspectiva de que, assim, se essas variantes sempre existiram, né? Desde o início do coronavírus, desde que ele foi detectado, essas variantes são sucessivas. O que acontece é que, de vez em quando, acontece uma variação, uma mutação mais importante, e isso faz com que haja um impacto na questão da transmissibilidade, na parte clínica e tudo mais. Se discute que, por exemplo, quando a gente tem uma vacina como a Coronavac, que tem como antígeno o vírus como um todo, que você poderia ter mais possibilidades de ter uma defesa mais adequada para todas as variantes. Isso é uma possibilidade, os dados estão sendo ainda investigados, pelo menos eu não li ainda algo mais concreto. E a outra expectativa é que a vacina de RNA, você possa sintetizar, por exemplo, a parte antigênica, que é importante da variável, e que você possa rapidamente produzir uma vacina, porque a grande vantagem dessas vacinas RNA, como a Pfizer, essa que foi aprovada essa semana, é a rapidez com que ela pode ser produzida, né? Então, existem essas perspectivas, essas conjecturas em relação à questão das variáveis. Então, a gente sabe muito pouco ainda, agora que as coisas estão sendo sedimentadas. Certo. Bem, nosso tempo já chega ao fim, muito tempo de live, não é o suficiente para que possamos responder a tantas questões relacionadas à vacinação de Covid-19, calendário vacinal, mitos e verdades, mas as perguntas que nos foram encaminhadas, a gente deu conta de responder quase todas. Eu gostaria muito de agradecer, em primeiro lugar, a doutora Jaci, pela sua brilhante participação na nossa primeira live de vacinas do DNA. Esperamos que vamos ter muitas ainda, e você abriu essa primeira live com chave de ouro, como a gente fala. Então, a gente tem muito a agradecer a sua disponibilidade por estar aqui conosco. O doutor Igor também, por estar aqui participando conosco deste momento tão importante, que a gente tem que falar muito sobre vacinas, sobre vacinação em dia, mesmo na pandemia, que é um tema que a Unicef fez essa campanha junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Imunizações, que a gente tem que continuar a falar. Vacinação em dia, mesmo na pandemia. E lembrar sempre que vacinação é um serviço de saúde essencial. O que é essencial tem que ficar aberto, tem que estar disponível. Que vacinar é um ato de cidadania também. Então, todos nós temos que estar preocupados com isso. Quero agradecer a todos que participaram nesta live, que estiveram aqui conosco, dividindo este momento, compartilhando conosco as dúvidas e também aprendendo, e que a gente aprendendo junto com vocês. E também agradecer a todos os colaboradores do DNA, que junto conosco temos feito esse serviço crescer, esperamos que ele venha a ser um serviço de qualidade e excelência, como o Laboratório DNA é. E também agradecer a Tiago, que o Tiago é nosso assistente aí, que esteve conosco todo momento, também na nossa apresentação. Eu vou passar a palavra à doutora Jaci, depois Igor, para que eles possam também fazer as suas considerações finais. Eu agradeço a participação, parabenizo vocês e desejo sucesso, né, nesse empreendimento da sala de vacina, e a todos que estão nos assistindo, que nós possamos divulgar essas informações que são muito importantes. Então, boa noite, sucesso para todos. Obrigada. Igor, quer fazer uma consideração? Gostaria de agradecer aqui a toda a equipe, né, do DNA, que tem trabalhado para que isso possa acontecer, né, que
reconhece nosso trabalho, né, e está na luta, né, de combate ao coronavírus, né, e algumas fake news, né, a gente tem que sempre trazer aqui boas informações para que a população possa fazer boas decisões. É um prazer estar com Nilda e doutora Jaci, e quem sabe teremos mais lives a respeito de vacinas, né? E em breve nós teremos a próxima live. Eu não posso falar ainda, mas será uma surpresa. Mês de março vem aí e teremos uma nova live sobre vacinação. Então, venham conhecer o nosso serviço. Ele fica localizado, a sede no Rio Vermelho, e também atendemos com vacinação a domicílio, extramuro, fazendo agendamento no nosso telefone de contato. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.